Jesus: conheceis a verdade e ela vos libertará. Não há absolutamente nenhuma tolerância para a ignorância. E Gigecom, Ministério Profético de Cristo, a casa da palavra e da libertação, em nome poderoso de Jesus Cristo, seja abençoado, seja livre. Macanta labracote canta canta, le cantan cantan cantai, le cabrazotete, le zacanta canta cantai. Amen. Thank you, Lord. Paz de graça em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao programa Jesus Cristo para Moçambique. Eu sou a pregadora Cléria. Este é o Ministério Profético de Cristo, vulgarmente conhecido como Igigecom, a Casa da Palavra e da Salvação. Hoje nós estaremos aqui a conversar e a aprender em torno do tema O milagre acontece ao longo do caminho. E sem mais delongas, porque nós vamos estar aqui a falar de Deus, para Deus, vamos pedir que a presença dele esteja aqui conosco e que seja ele a guiar este momento. Oremos. Pai da glória, Senhor, em sua presença nós entramos, Pai, reconhecendo que só tu és Deus, reconhecendo a sua soberania perante tudo e todos, reconhecendo a si como Senhor e Salvador. Pai, nós agradecemos pelo dom da vida, agradecemos por este momento, pois nós sabemos que sem a tua graça, sem o teu favor, sem a tua mão, que sempre esteve presente, esse momento não seria possível. Te damos graças, Senhor, pela palavra que o Senhor vai revelar a nós. Te damos graças, Senhor, pela transformação que o Senhor vai fazer na nossa vida. Te damos graças, Senhor, pelo seu agir, pelo agir do seu Santo Espírito. Usa-me, Senhor, como aquilo que de fato eu sou, um vaso em tuas mãos. Usa-me, Senhor, como aquilo que de fato somos, Senhor. Um microfone para o mundo, para espalhar a tua palavra, para levar, Senhor, o teu evangelho ao mundo. Que seja o Senhor a falar, que seja o teu Espírito a guiar. E que esta palavra possa alcançar a todos aqueles quanto o Senhor predestinou. Senhor, lhe damos graças, Senhor, engrandecemos o teu nome. Obrigada, Rei da Glória. Nós agradecemos desde já e para todo sempre, porque temos a certeza que o Senhor ouviu a nossa oração. Amém. Seja bem-vindo mais uma vez, irmão. Esta é uma plataforma online e para crescer e para ser difundida por mais pessoas, é preciso que tenha muitas partilhas, é preciso que tenha muitos subscritos. Então, nesse sentido, nós pedimos que o irmão clique nessa setinha que vem aí e clique no subscrever, para ser notificado sempre que existir algum vídeo novo, alguma informação ou qualquer assunto que diga respeito a Igigecom. Como nós dissemos no princípio, vamos falar do tema O milagre acontece ao longo do caminho. E porque tudo o que se fala tem que ter uma base bíblica, nós vamos ter a nossa palavra base de hoje, no livro de Lucas, no livro de Lucas 17, versículo 11 a 14, e no livro de Gálatas 6, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus no livro de Lucas 17, versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens. Saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. Vou repetir o versículo 14. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. Vamos também ler no livro de Gálatas 6, versículo 9
Diz assim a palavra de Deus: e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Palavra da salvação. Amados, eu volto a repetir o nosso tema, que é o milagre acontece ao longo do caminho. Nós aqui estamos perante uma situação em que o Senhor Jesus operava milagres instantâneos, operava milagres na hora. Todos, quando se aproximavam de Jesus, nós podemos ver em várias passagens da Bíblia, vem que ouviram que naquela cidade aconteceu isto, aquilo, ouviram que alguém foi curado, ouviram que alguém foi ressuscitado, ouviram, era sempre através do que ouviam de terceiros. E em todos os milagres que contavam, o milagre acontecia na hora. Ele cuspia na areia, colocava ali a areia no olho do cego e o cego naquele instante via. Ele falava para o morto, saia para fora, e o morto saía naquele instante. Ele dizia, a menina levanta, a menina levantava. A mulher com fluxo de sangue, só de tocar, naquele instante o fluxo parou. Estamos num momento em que os milagres aconteciam ali, na hora. E 10 leprosos que ouviram também falar de Jesus, aproximaram-se deles, apresentaram ali a sua inquietação. Mestre, tente misericórdia de nós. E ouviram como resposta, vão, caminhem em direção aos sacerdotes. E ao longo da caminhada a cura vai acontecer. Eu não sei se o irmão consegue entender a dimensão disso. Você vem na sua aflição, vem na sua situação, porque ouviu dizer que ali existe um Deus que cura, que resolve, e todos os milagres que são pregados ou anunciados aconteceram na hora. No entanto, esses 10 leprosos que foram ali também nessa expectativa de receber um milagre ali na hora, a resposta que eles tiveram foi, vão, apresentem-se ao sacerdote. E só nessa caminhada é que o milagre vai acontecer. De antemão, isso já exige daquele que foi atrás de alguma coisa, no mínimo 3 coisas, que seria a fé, a obediência e a coragem. A fé para acreditar que ao caminhar, de fato, vai acontecer. A obediência, porque ele disse, então eu farei. E a coragem, ok, eu estou leproso, estou doente, perante esta situação, eu ainda assim tenho que andar. Sendo que ontem curou alguém no instante, sendo que ontem alguém levantou morto, sendo que ontem... É preciso coragem para continuar a caminhar, sendo que a realidade está a desmentir. Com isso, nós queremos dizer que há certos milagres, há certas coisas que só acontecem à medida em que nós vamos caminhando. Existem milagres, existem situações, existem bênçãos que são instantâneas. O milagre acontece ali, na hora, no toque, na presença. Mas existem outras que só à medida em que nós vamos caminhando. Esta situação não se difere da situação de Naamã. Naamã foi ao encontro de Eliseu. Ele também tinha ouvido que existe um profeta que faz flutuar machados. Existe um profeta que só de autorizar o urso devora. Existe um profeta que ressuscita. Todos esses milagres, a Bíblia descreve como acontecido ali. Ele falou, ele fez e aconteceu. Naamã foi esperando também que ou uma imposição de mãos ou uma palavra naquele momento lhe curasse. Mas também teve a recomendação, vai, ida ao rio, banhe-se. E tem que se banhar 7 vezes, não é só um banho. Banhe-se 7 vezes. Para daí vir a cura. Hoje o irmão pode estar também numa situação em que vem orando, vem pedindo alguma coisa ao Senhor. Pode estar numa situação em que vem buscando há algum tempo e ainda não teve a resposta para aquilo que busca. Esse milagre pode estar a exigir de si que vá caminhando também até que o milagre aconteça. Assim como Naamã teve que caminhar até o rio, banhar-se, só depois ver o milagre acontecer. Assim como esses leprosos também tiveram que caminhar em direção ao sacerdote. E antes de chegar lá no sacerdote, a cura aconteceu.
Existem milagres que vão exigir que a gente continue a caminhar, que a gente continue a percorrer o caminho até que eles aconteçam. O irmão pode estar a dizer, a irmã diz isso porque não sabe em que situação eu me encontro, não sabe o que aconteceu, não sabe. De fato, eu não sei. Estaria a mentir para si se dissesse que sei. Eu, de fato, não sei em que situação o irmão está. Talvez o irmão esteja numa situação de doença terminal, talvez esteja numa situação de alguma coisa familiar, uma situação de fome, de angústia, qualquer que seja a situação. A única pessoa que de fato sabe é o Senhor Jesus. Mas hoje aqui, Ele envia para dizer, continue a caminhar ainda assim. Ainda aqui, continue a caminhar. Assim como Mesaque, Sadraque e Abednego disseram ao rei, o Senhor, ainda que nos jogues na fornalha, nós não vamos nos curvar perante ti. Ainda que Deus salve, ainda que Ele não salve. Ainda que esteja nessa situação, o seu intuito, o seu objetivo, o seu foco tem que ser continuar a caminhar. Independentemente daquilo que venha a acontecer ou daquilo que esteja a acontecer, continue a caminhar. A resposta para aquilo que busca pode estar na sua caminhada, nesse trajeto que vai percorrer até aos sacerdotes. Nesse trajeto que o irmão vai percorrer até aos sacerdotes, que vai ser a sua meta. Continue a caminhar. O milagre pode estar ao longo do caminho. O milagre acontece também à medida em que nós vamos caminhando. Há uma palavra que o Paulo disse, nós encontramos essa palavra no livro de Filipenses, em relação a caminhar. Ele é claro, ele diz, eu ainda não cheguei na meta, não que eu já tenha alcançado, entretanto, eu continuo me focando naquilo que eu acho que é a minha meta, naquilo que eu acredito, até que eu chegue lá, eu continuo com os olhos no alvo, até a meta. Nós encontramos essa palavra no livro de Filipenses. Vamos só consultar para estarmos todos numa única vertente. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, quanto a mim, é o livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esta mesma palavra nós também podemos encontrar em alguns livros como Hebreus. O que ele diz aqui é que, independentemente daquilo que aconteceu lá no passado, eu coloco os meus olhos fixos na minha meta. E nessa meta eu continuo caminhando. Qual é que é a meta aqui? A meta que ele está a ver é a meta da salvação, é Cristo. Então ele diz que, independentemente disso, esqueço as coisas que passaram e eu continuo caminhando. Talvez o irmão diga, não, porque é fácil falar, eu me encontro numa situação X, eu me encontro no deserto, que é a expressão que muitos de nós usam. De fato, no deserto existe a fome, existe a sede, existe o cansaço, existe a vontade de desistir, existe o abandono, existem várias coisas. E existem os ventos contrários, a tempestade da réia que vem em uma direção contrária. Tudo isso existe lá. No entanto, ainda com todas essas coisas, o objetivo é continuar a caminhar. É nesse mesmo deserto onde o irmão diz, porque existem calúnias, existe a difamação, existe a acusação, existem julgamentos, existem A mais B. Com esse mesmo deserto, o objetivo é continuar a caminhar. Porque o milagre acontece ao longo do caminho. Aquilo que esperamos é ao longo do caminho que nós vamos encontrar, alcançar. O Senhor, quando abençoou os homens que Ele tem aqui como exemplo na Bíblia, não encontrou eles sentados em casa, não encontrou eles
relaxados ou porque desistiram, estavam sentados. Ele encontrou sempre fazendo alguma coisa. Quando Davi foi ungido a rei, ele estava a pastorear as ovelhas. Chegaram na casa de Davi, encontraram lá os irmãos, que até se achou que fosse um deles, que o Senhor tivesse a palavra ali, a unção de rei para ele. Mas não era nenhum deles que estava em casa, disponíveis. Era Davi que estava ocupado. Ele estava a fazer alguma coisa, quando a palavra do Senhor veio e profetizou para ele. Tanto ele como todos os outros homens, Deus encontrou a fazer alguma coisa e chamou para que eles pudessem fazer a sua obra. É sempre no caminho, é sempre enquanto eu vou fazendo. A promessa que Deus deu a Abraão, Deus deu a Abraão uma promessa de lhe fazer pai das nações, mas foi enquanto ele caminhava que essa promessa aconteceu. Foi enquanto ele caminhava que essa promessa aconteceu. E o importante, quando nós estamos nesta situação de esperar pelo milagre ao longo do caminho, há uma coisa que nós temos que ter cuidado para não fazer, que a Bíblia repete em várias passagens, tanto no livro de Isaías, como aqui no livro que nós acabamos de ler. No livro de Isaías, o Senhor diz que Ele próprio já esqueceu as transgressões que nós fizemos no passado. Quer dizer que nós devemos esquecer aquilo que ficou para trás e fazer algo novo, continuar em direção ao alvo. Aqui no livro de Filipenses, Paulo também diz a mesma coisa. Esquecendo do que passou, fixo os meus olhos no alvo e continuo caminhando. Só nesse caminho, só na permanência nesse caminho, nesse deserto, nessa situação, é que nós podemos encontrar o nosso milagre, assim como os leprosos encontraram. A Bíblia diz também no livro de Isaías que Deus faz um caminho no deserto. Imagina o irmão, se esses leprosos ou se Naamã, ao ouvir aquela palavra, caminha em direção aos sacerdotes ou caminha em direção ao rio e vai se banhar. Se eles tivessem parado ali naquele instante e tivessem dito, eu vim aqui em busca de uma coisa que eu sempre ouvi que foi imediata, que foi instantânea, porque curavam os outros na hora, faziam isto e aquilo na hora. Hoje me dizem que eu tenho que continuar a andar, ir ao encontro dos sacerdotes. Para mim isso não faz sentido. Imaginem se eles tivessem desistido, se eles tivessem ficado. Será que o milagre teria acontecido? Eu respondo assim com toda certeza que não. Existia um sítio onde eles tinham que chegar. Existia uma meta que eles tinham que cortar para poder receber aquele milagre. O mesmo se sucede quando nós estamos numa pista de corrida. As medalhas só ganham aqueles que conseguem cortar a meta. Não adianta eu ficar na pista de corrida, ouvir a largada, correr e não conseguir chegar lá na meta. Não existe nenhuma medalha, não existe nenhum galardão que é dado àquele que não consegue cortar a meta. Assim como diz aqui a palavra de Gálatas, que nós lemos há pouco tempo. A tempo certo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Continue a caminhar. Continue a percorrer o seu caminho de milagre. Porque é ao longo desse caminho que o milagre vai acontecer. A irmã pode dizer, eu estou há muito tempo à espera de um casamento, por exemplo. Eu estou há muito tempo a me guardar como mulher. Eu estou há muito tempo a fazer A mais B. Aquele casamento que a irmã está à espera, se parar de se guardar, se parar de fazer aquilo que acordou em seu coração que vai fazer até que o casamento aconteça, não tem como receber aquele casamento. Existem promessas que nós fazemos em oração ou em conversas com o Senhor. Deus, isto. Por vezes até damos como condição, se isso acontecer, eu farei A mais B, não, por aí. Então, se nós deixamos aquela parte que era nossa, deixamos de fazer aquela parte que era nossa, não tem como a outra parte vir como consequência. É tudo um caminho, é tudo um processo, é tudo um projeto, está tudo no mesmo saco, como se diz. Para poder encher o saco, tem que ter lá aquela parte que eu disse que faria, para depois vir aquela parte que Deus fará.
Então, para si, irmão, que estava numa situação em que estava lá a deixar sem ânimo, estava lá a deixar desgastado, estava ali a deixar cansado, hoje nós temos essa palavra para si. O milagre acontece ao longo do caminho. Não desista da caminhada. Não pare de caminhar. Não desista da caminhada. Faça assim como Paulo fez. Fixa os olhos na meta e continua a caminhar, que o milagre vai acontecer. Faz assim como os leprosos fizeram. Vá em direção aos sacerdotes, que o milagre vai acontecer. Faça como Naamã fez. Banhe-se, se for uma vez, se tiver que ser uma vez que seja, se tiver que ser 2, 3, 4, 5 ou 7, banhe-se quantas vezes forem necessárias, até que o milagre aconteça. E acima de tudo, faça aquilo que a palavra aqui nos diz, tanto em Isaías como em Filipenses. Não olhe para trás, não olhe para aquilo que ficou atrás. Quando nós olhamos para trás, vem o cansaço. Quando nós olhamos para trás, vem a dúvida. Quando nós olhamos para trás, vem o desânimo. Quando nós olhamos para trás, vem a angústia e, em alguns casos, até a morte. Nós temos esse exemplo na história de Ló. Ló separou-se do tio Abraão e foi viver em umas outras cidades. Mas aquelas cidades praticavam atos que aos olhos do Senhor eram abomináveis, eram desprezíveis. Deus não gostava daqueles atos que eles praticavam. E Deus mandou anjos para aquela cidade para destruir. A cidade é de Sodoma e Gomorra, e as cidades foram de fato destruídas. Mas por um pedido, para que se salvasse a vida de Ló, e ele por sua vez também pediu pela família dele, foi dito que eles deveriam sair antes daquilo acontecer. E não deveriam olhar para trás. Foi essa a recomendação que foi dada. A família de fato saiu antes de tudo aquilo acontecer. No entanto, a mulher de Ló não seguiu a recomendação que foi dada pelos anjos. Eles deveriam simplesmente sair, caminhar até o destino, olhando para a frente, sem olhar para trás. A mulher de Ló, por causa de tudo aquilo quanto pensou que perdeu, ou por curiosidade, por qualquer que seja o motivo, ela virou-se e olhou para trás. E nesse gesto, que aos nossos olhos pode parecer um gesto tão pequeno, ela ali mesmo virou uma estátua. Ela perdeu a vida naquele instante. Virou uma estátua de sal, pelo fato de ter olhado para trás. É por isso que a recomendação hoje nos vem. Continue caminhando, que o milagre aconteça ao longo do caminho. E não olhe para trás, como Paulo diz. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, meu irmão, não importa o que aconteça, não olhe para trás. Não siga o exemplo da mulher de Ló. Continue a caminhar, continue com os olhos fixos na meta. Continue a caminhar, continue a caminhar. O livro de Salmos também nos diz: aqueles que seguem plantando, voltam com as colheitas. Então siga plantando, continua a plantar, continua a caminhar. Assim como em Gálatas nós vimos, não se canse de fazer o bem, continue a praticar o bem. Continue a ser aquela pessoa que você é, independentemente da situação que acontece. Continue a caminhar. O milagre dos leprosos que aconteceu enquanto eles andavam em movimento, também pode acontecer consigo, nesse movimento de caminhar, nesse movimento de seguir em frente, nesse movimento de percorrer a meta. A Bíblia diz de que não se põe remendo novo em pano velho. Significa que não tem como eu continuar a segurar as coisas do passado e eu esperar ter uma coisa nova. Não tem como eu continuar a viver um passado e esperar que Deus faça coisas novas, que Deus faça aquilo que Ele escreveu, que é a glória em glória, novidade em novidade. Ou eu me conformo com aquilo que tenho, ou eu simplesmente largo
para que possa vir algo novo. Mas não tem como colocar uma coisa velha, uma coisa nova em algo que já é velho. Não tem como colocar um vinho novo em odre velho. Significa que o odre que somos nós não tem como ser derramado uma nova unção, um novo ser, sem que aquele ser antigo se vá. A forma que Deus usa para fazer o ser antigo ir, ou o pano velho ir, é uma jornada, é uma caminhada. Em que só nessa jornada e só nessa caminhada é que as coisas novas virão. A forma como Deus usa para derramar a sua glória em glória, a sua novidade em novidade, é deixar ir aquilo que temos atualmente para receber o novo. E isso só é feito ao longo de um caminho, ao longo de uma jornada. Então seja assim como o salmista disse: plante, vá plantando pelo caminho, que em tempo oportuno colherá, se não tiver desfalecido. E aqui tem uma chave também. Em nada vai valer para mim eu continuar a plantar, se eu depois desistir, se eu depois olhar para trás, porque olhar para trás vai trazer a frustração. Há dias nós já aprendemos aqui sobre um doente do tanque de Betesda, do poço de Betesda. Ele olhava para o tempo em que ele estava naquela situação. Ele olhava para o tempo em que ele se encontrava naquela situação e não permitia, por causa do foco naquela situação, não permitia que algo novo viesse. Não permitia sequer que a cura chegasse até ele. Então não nos vamos agarrar aqui às coisas do passado, ao tempo ou a qualquer outra que seja a situação. Que possamos ser como esses leprosos, que ouvindo aquela instrução, mesmo sabendo, mesmo tendo presenciado ou ouvido que Jesus curava ali na hora, impunha as mãos ou liberava palavras e dava uma cura naquele instante. Mesmo eles tendo ouvido. E aqui na Bíblia não está escrito, mas eu vos asseguro, irmãos, a expectativa deles, quando aproximaram ao Senhor Jesus, era receber a cura do mesmo jeito que os outros receberam. Era receber um milagre do mesmo jeito que aqueles outros receberam. Que foi instantâneo, que era para acontecer na hora. Nós temos várias palavras aqui que demonstram. Jesus encontrava endemoniados, expulsava na hora, o demônio ia embora. Encontrava cegos e dizia: queres ver, veja. E aquilo era ali na hora. A expectativa deles também era que aquele milagre acontecesse ali, naquela hora, naquele instante. Mas eles ouviram uma palavra contrária, colocando isso entre aspas. Que para que eles tivessem aquilo que foram ali buscar, eles teriam que caminhar. Eles teriam que ir em direção ao sacerdote. E eu hoje pergunto a si, irmão, qual é o caminho que o irmão tem que percorrer também? Este foi o caminho dos leprosos. E o caminho que o irmão tem que percorrer, qual é? Para poder encontrar esse milagre ao longo do caminho. Qual é o caminho que o irmão tem que percorrer para poder também encontrar essas águas para se banhar e se limpar das impurezas, assim como Naamã? Procure ver, procure analisar na sua vida, naquilo que só o irmão e Deus sabem, naquilo que só o irmão e o Senhor Jesus conhecem. Procure ver qual é o caminho que o irmão tem que percorrer para que possa ter também um milagre na sua vida. Para que possa também, assim como Pedro e os outros pescadores, que voltaram ao mar, percorreram de novo aquele caminho para o mar, mesmo não tendo conseguido lá nenhum peixe, mesmo não tendo conseguido pescar durante toda a noite, eles voltaram e percorreram o mesmo caminho. E no mesmo sítio onde eles não conseguiram tirar nenhum peixe, eles tiraram o cesto deles cheio, que não conseguiam sequer carregar. Qual é o caminho que o irmão tem que percorrer? É algo que fez e desistiu, desfaleceu? Se ainda está em vida, ainda tem chance de voltar a fazer.
É algo que ainda não quis ousar fazer. Peça graça, peça força do Espírito Santo para ter coragem de o fazer. É algo que tem que voltar e repetir a trajetória, assim como os pescadores que voltaram pelo mesmo caminho e foram repetir o que fizeram durante toda a noite e voltaram sem nada. Volte de novo, então, lance de novo as redes para voltar a pescar. Mas não pare, não deixe que a situação lhe pare, não deixe que a situação interrompa o seu caminho ou lhe faça desfalecer. Continue a percorrer o caminho, continue a caminhar. Seja como Ló, que recebeu a instrução, siga em frente e ele seguiu, não olhou para trás. Não ouse fazer como fez a mulher dele, que olhou para tudo quanto ela tinha deixado, que olhou por curiosidade ao que iria ficar a acontecer atrás, que olhou para ver o que aconteceu ou o que acontecia atrás, e nesse ato perdeu a vida. Continue a caminhar, o milagre está ao longo do caminho. O milagre, aquilo que o irmão vem buscando, está ao longo do caminho. Façamos assim como diz o livro de Isaías. Deixemos para trás o que foi, porque se até Deus deixa, por que nós não podemos deixar? Deixemos para trás o que foi, porque Ele próprio abre um caminho no meio do deserto. Ele faz nascer rios em lugares onde não podem existir rios. Então ali, naquele mesmo sítio, onde para si parecia impossível, Ele vai fazer nascer um caminho, Ele vai fazer nascer uma solução, Ele vai fazer nascer um milagre no meio do seu percurso. Mas o importante é não olhar para trás e não desfalecer. Continue a caminhar, continue a seguir o caminho, porque é ao longo desse mesmo caminho onde a resposta do Senhor virá. Não importa a situação, não vamos dar aqui exemplos, falar, porque cada um conhece a realidade em que se encontra, e mais ainda o Senhor Jesus conhece. Mas o importante no meio disso é não desfalecer, não perder o foco, não perder a fé. Quando nós buscamos a Deus, nós buscamos o caminho de Deus, nós buscamos pela salvação acima de tudo. Então o nosso foco tem que ser esse, continuar olhando para o Senhor, continuar olhando para aquilo que Ele vai fazer, continuando a olhar para a recompensa que existe perante todas as situações. Porque acreditem, irmãos, Ele recompensa ao longo do caminho, Ele recompensa ao longo mesmo do deserto, Ele recompensa. Mesmo caminhando no deserto, Ele recompensa. O importante é não desfalecer e não olhar para trás. E continuar plantando, continuar fazendo bem, como diz aqui o livro de Gálatas 6. Continuar fazendo bem. Quando José foi levado como escravo, foi vendido pelos irmãos, ele não olhou para trás, no sentido de dizer, ok, os meus irmãos fizeram isto comigo, e por causa disso, hoje que eu estou nessa situação, eu não vou ajudar a nenhum deles. Ele não olhou para isso. Ele chamou os irmãos, mesmo depois de tudo aquilo que aconteceu. Ele chamou os irmãos, chamou os pais, para conviverem com ele, para comerem da comida que era dado a ele como governador. Ele chamou os irmãos para se beneficiarem daquilo. Quer dizer que ele focou, ele colocou os olhos naquela promessa que o Senhor fez a ele. Ele focou, colocou os olhos no Senhor. E aquilo tudo que foi caminhando, foi percorrendo ao longo do deserto, simplesmente serviu para ele, para lhe fortificar e lhe fazer esperar pela recompensa, assim como o livro de Gálatas nos garante, que enquanto fizermos o bem, colheremos no tempo oportuno. Então eu volto a dizer, irmão, continue a caminhar independentemente da situação. A recompensa vem ao longo do caminho. Seja hoje como os leprosos que caminharam em direção ao sacerdote. Caminhe em direção à meta, aquilo que o irmão vem buscar. Caminhe em direção àquilo que é o seu foco. Caminhe em direção. A mulher do fluxo de sangue, ela quando soube que o Senhor Jesus estava ali a passar, ela caminhou e foi em direção a Ele, até aquilo
que ela queria receber e ela recebeu ao longo do caminho. Ela recebeu ao longo do caminho aquilo que ela foi buscar. Continue a caminhar, irmão. O milagre acontece ao longo do caminho. Este é o Ministério Profético de Cristo. Eu sou a pregadora Cléria. Que essa palavra possa abençoar a sua vida, possa transformar a sua mente e lhe possa garantir uma renovação. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Disse Jesus: conheceis a verdade e ela vos libertará. Não há absolutamente nenhuma tolerância para a ignorância. E GGCOM, Ministério Profético de Cristo, a casa da palavra e da libertação, em nome poderoso de Jesus Cristo, seja abençoado, seja livre. Macanta labracote canta canta, le cantan cantan cantai, le cabrazotete, le zacanta canta cantai. Amen. Thank you, Lord.